Seja bem-vindo, Família Kids, à nossa aula de número 52, com o tema Construindo Amizade com Jesus. Ainda estamos comemorando o Dia do Amigo. E o nosso melhor amigo, é claro, é ele, Jesus. E para essa aula, nós estamos com o livro de Tiago, lá no capítulo 2, verso 23, que fala assim: E a Escritura se cumpriu, que diz: Abraão cresceu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. É sim, você vai falar de Abraão, um homem fiel, amizade com Deus. E aí nós vamos ensinar nossas crianças como é que nós devemos construir essa amizade, tá bom? E para começar essa aula, eu construí aqui para vocês verem um crachá infantil, um crachá de ajudante. Deixa eu botar assim bem perto, para você ver esse crachá. Você vai escolher duas ou três crianças para lhe auxiliar dentro da sala. Dica de ouro: principalmente aquela criança que tem muita energia, que não consegue ficar sentada, que não consegue ficar calada, porque toda a sala tem aquele que é pingando fogo do céu. E aí você vai escolher essa criança, ou duas ou três crianças, e vai dar missões a ele, tá? E aí esse crachá, você vai construir, colocar um cordão, vai colocar ali no pescocinho dele, e ele vai lhe auxiliar em toda a aula. Isso é importante sempre que você estiver com algum aluno, alguma ovelhinha ali que tem muita energia, que não consegue ficar quieta e às vezes atrapalha até a outra ovelhinha fica se concentrar ali na aula Kids. Então você vai dar essa missão, dar missões, e você vai dando rotas a essa criança para ela se sentir mais pertencente, inclusa. E se for uma criança com TOD, aí que eles gostam mesmo dessas missões, porque a criança que tem o transtorno do TOD, eles gostam de se sentir na liderança, junto com a tia. Por isso que nós precisamos de vez em quando algumas estratégias. E também você pode estar construindo um crachá com as crianças, né, atípica aí. E aí eu peguei esse cordão, né, aqui que tem autismo, e você pode pegar uma criança com TEA ou até uma criança com TDAH, e você pode também construir assim um crachá. Aqui é um menino e aqui é a menina. E aqui tem ajudante do dia e crachá infantil. E aí você coloca também, é importante nós estar sempre incluindo as crianças que tenham as crianças atípicas. E essa criança atípica também ela vai se sentir inclusa, pertencente ao ambiente, e também você vai dando missões de acordo com a limitação dela, tá bom, tia? Então, para nossa aula, depois que você falar que Jesus, como é que nós podemos construir nossa amizade com o nosso amigo Jesus? E então, primeiro você vai falar de Abraão. Aqui é uma tarefa. Essa tarefa vai ser necessária para as crianças saber quem era Abraão, esse velhinho aqui, e quem era Sara, a esposa dele. E o que foi que Abraão fez? Saiu da terra dele, foi para a terra que Deus tinha orientado. Então, assim, nós precisamos frisar bem na mente da criança quem era Abraão. Aqui eu dobrei, tia, porque aí a gente economiza uma folha só, principalmente se na sua igreja não tem um recurso muito abastado, né? E se os caixas não são bem evoluídos dentro da igreja. Então, assim, é uma dica para você estar aí economizando. E aqui dá duas tarefas, uma folha dessa dá para duas crianças, tá? Eu vou dobrar aqui para você entender. E aí você coloca aqui o nome, aqui tem o nome da criança. E aqui tem, vamos colorir, né, para que eles venham saber quem era Abraão. Ah, tia, Abraão era um velhinho já de idade, ele já era dias avançado, porém ele precisava ouvir a voz de Deus e para outra terra que Deus orientou, tá? E então você começa a falar que essa amizade precisa ser construída com algumas ações. Essas ações, nossa, estão aqui, ó.
construir aqui esse recurso visual e você pode estar recortando e aqui você pode estar colocando em um palito de picolé, em um palito de churrasco e fazer assim pequenas tags ou pequenos cartões para que você possa estar contribuindo com a memorização das crianças, tá? Pode ficar assim. E aí cada tag você vai representar. Essa tag aqui, ele fala falar com Deus todos os dias. É a primeira coisa que nós devemos fazer para construir uma boa amizade, né? Todo dia precisamos falar com o nosso amigo. E como é que nós conseguimos falar com o nosso amigo Jesus? Orando, ler a palavra. Se a criança não sabe ler a palavra, ela pode assistir os desenhos, ela pode ouvir a historinha do papai e da mamãe. O segundo ponto para a gente construir amizade com o nosso Jesus é obedecer os nossos pais. Daqui olha, lavando a louça, os pais e professores, os professores kids, né? Quando a tia disser, olha, vamos ficar em silêncio porque vai começar a aula kids. Aí todo mundo obedece, tá bom? Essa é a segunda ordem que nós devemos ter para construir nossa amizade com Jesus. E a terceira ordem fica em ouvir a palavra de Deus. Quando a tia do Ministério Infantil disser, vamos sentar aqui em círculo, porque tia vai contar a história, uma história muito legal lá da Bíblia, então todas as crianças devem ficar em silêncio. E se as crianças insistirem em ficar conversando, aí você fala, você não está construindo a sua amizade com Jesus, porque o tempo que tia fala que chama a sua atenção para ficar em silêncio e você fala. A amizade com Jesus precisa ser construída em falar e ouvir. Falar e ouvir. E agora chegou o nosso momento de ouvir. Então todo mundo vai ficar em silêncio. Combinado, tia? E aqui a quarta forma de construirmos, a quarta ação de construirmos nossa amizade com Jesus é ser amigo de alguém que faça o bem, né? A gente pode fazer o bem, dividindo o lanche, ajudando sempre o vovô, a vovó a passar na faixa de pedestre, dividir um brinquedo. Essas são algumas formas. Não colocar o pé para o nosso colega cair. Essa é a forma de construir, essa é a quarta forma de construir amizade com o nosso Jesus. E a última atitude, a última ação de construir essa amizade com Jesus é participar da igreja. Você vir para o culto Kids, vir para as aulas Kids, participar dos congressos Kids, do coral, tudo que remete à igreja, porque esse é um ambiente que nós encontramos o nosso amigo Jesus. E esse daqui é só a ilustração de um mural de 1,50 m por 1,20 m, que você vai encontrar aí nos comentários que eu vou lhe deixar. Aí você imprime e monta e cola na parede. Então você fazendo esse mural de 1,50 m por 1,20 m, e aí todas as crianças vão colorir e participar numa pintura coletiva, tá, tia? E aí você pode ver que nós estamos aqui com Jesus e todas as crianças ao redor de Jesus, né? Aqui tem as plantas, porque Jesus deixou que todas as criancinhas fossem a ele, tá bom? E esse aqui você pode imprimir, montar, esse recurso aqui também vai estar lá para você, quando você imprimir, for montar, e você dá uma olhada como é que é, para você colocar na parede, e aí você pode fazer aquela pintura coletiva e deixar lá como decoração na sua igreja, né? Porque aí a gente precisa ver o que as crianças estão construindo também, tá certo? E para as crianças de 6 a 7 anos de idade, você vai estar fazendo assim. Você vai imprimir vários passos como esse. Depois você vai recortar nesses passos e vai colar no chão da sala. E vai ficar mais ou menos assim. Aqui foi uma ilustração que eu fiz só para você ter ideia de como é que ficaria a ilustração. Várias pegadas, né? São passos até chegar aonde? No coração de Jesus. E esse coração,
isso aqui, vai ficar colado na parede e as passadas, as pegadinhas no chão, vai encontrar até Jesus. Mas para chegar até aqui, precisamos construir essa amizade. Como é que nós vamos construir? Você vai chamar uma criança por vez e durante o percurso, até chegar ao coração de Jesus, durante o percurso, até chegar ao coração de Jesus, haverá várias cartinhas. Essas cartinhas aqui, ó, e você vai misturar, você vai recortar as cartinhas. As verdes são as cartinhas que vai construir a amizade. As vermelhas são as cartinhas que destroem a amizade. Porém, você vai recortar todas as cartinhas e vai misturar. Durante o percurso que você chamar a criança, você vai dar a oportunidade a ela de tirar uma cartinha. Por exemplo, se a criança tirar a cartinha lendo a Bíblia com o pai, olhe, aí ela dá outro passo. Isso é bom, isso constrói a amizade. Se a criança em seguida tirar outra cartinha, brigando, essa daqui é vermelha, brigando, opa, essa criança ela tem duas opções, ou ela fica lá parada ou ela dá o passo atrás. Tia, você quem decide o que a criança vai fazer. Se ela regride na construção da amizade ou se ela paralisa, né? E em seguida, se a criança paralisou, você tem a oportunidade, você dá a oportunidade da criança tirar outra cartinha, até chegar, até o percurso terminar e chegar no coração de Jesus, atingir o objetivo. E aí, quando toda a sala participar, ou antes ou depois, você pode optar, você diz que para construir a amizade com Jesus, nós devemos praticar todas as coisas boas, porque as coisas más nos afastam de Jesus, né? Então, confortar um amigo é uma coisa boa. Outra coisa que dá obrigado ao amigo quando o amigo divide o lanche, o brinquedo, lhe ajudar na sala, em qualquer outro ambiente, você dá obrigado. Isso ajuda a construir amizade com Jesus, com o amigo Jesus, né? Então, assim, fazer bullying, birra, isso destrói, né? Destrói o coração do amigo. Nosso amigo fica triste, a tia fica triste, Jesus fica triste, ninguém ganha, todo mundo perde. E se a criança, mais uma vez, tira a cartinha vermelha, ele perde. Durante o percurso, ele paralisa ou ele regride. Se a criança só tira a cartinha verde, ele vai evoluindo no percurso até chegar lá no coração de Jesus. Essa é a forma que nós devemos ensinar nossas crianças, que para chegar a um nível de amizade confiável, fiel com Jesus, tem umas regras, né? E essa regra estão todas aqui, nesses cartãozinhos. E para as crianças de 8 a 12 anos de idade, para construir essa amizade, nós temos esse recurso visual. Meu desafio é desafiador, construir a amizade com Jesus. E aí você vai falar que para construir a amizade com Jesus, primeiro você deve falar com Deus, depois obedecer os pais, os professores, ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, você fala, tia, agora nós estamos no culto Kids e você deve prestar atenção no versículo para você praticar em casa, na escola, na família, quando você ficar adulto. Ser amigo de alguém, fazer o bem e ir para a escola, né? E dessa forma, você é amigo de Jesus e você atrai muitos amigos com essa forma de desafio. Esses são os passo a passo para a gente chegar até o coração de Jesus. E com isso, você vai falar também sobre que cada particularidade para construir essa amizade é como se fosse uma peça de quebra-cabeça que, ao montar, a gente percebe que Jesus está no centro e todas as coisas cooperam para o bem, né? E para isso, essas peças que fazem parte dessa construção é o amor, a prosperidade, o respeito, o perdão, a honestidade. Se cai um dinheiro,
que não é seu e você viu que é do coleguinha, você pega e devolve. Se o celular do amiguinho ficou na sala, você vai lá e sabe de quem é, você devolve. Isso se chama honestidade, tá? Fidelidade é não ficar fazendo fofoca do nosso colega lá do Culto Kids, do seu primo, do seu amigo da escola, tá bom? Confiança, confiar sempre em Jesus, porque Ele nos conduz para o caminho certo. Bondade, ter sempre bondade com o próximo e orar. E pedir a Deus paciência, né? Porque a gente sabe que às vezes nós não fazemos nada de errado, mas aí vem o outro e faz. Aí a gente pede a Deus paciência para que a gente não venha pecar com a ira, com o ódio, que às vezes dá vontade, né, de puxar o cabelo da colega, às vezes dá vontade de dar aquele murro gospel e você tem que apaziguar a sala. Vamos aqui deixar de confusão, né, de puxar aquele espírito de conflito e às vezes fica intrigado e fica chorando porque ficou chateado ou chateou alguém. Então nós precisamos também da peça, da paciência para encaixar, e no final de tudo, a base dessa construção, dessa amizade é Jesus, porque Ele ama todas as crianças. Ele não ama umas e outras não. Não existe isso. E para finalizar, com essas crianças de 8 a 12 anos de idade, nós construímos o jogo da memória. Olha aqui. Então, tia, esse jogo da memória você vai optar, ou você dá para as crianças levar para casa e elas jogarem, ou você já pode fazer esse jogo no próprio Culto Kids, na aula Kids, que vai estar contribuindo também de forma lúdica para que as crianças aprendam o passo a passo da construção dessa amizade. E aqui nós estamos com 2 peças do amor, do respeito, do perdão. Se você for fazer essa dinâmica na sala de aula, você recorta todas as peças e deixa emborcada, né? E mistura as peças. Depois que você misturou as peças, você vai chamar divide a sala em 2, o time poderoso de Jeová e o outro time, o time que vence todas as batalhas. Esses são nomes criativos que você pode estar dando às suas equipes quando você dividir a sala. Então você chama um da tribo de Jeová e o outro dos time dos vencedores. Aí você pede para tirar uma peça, depois pede a outra criança do outro time para tirar outra peça. Se ela não memorizar, deixa a pecinha lá e as duas vão embora. Se os dois acertarem, as duas equipes ganham os 2 pontos. Cada equipe ganha 1 ponto. Se você preferir, você pode recortar e estar abençoando cada criança com esse joguinho para ela fazer esse jogo em casa, ficar mais próxima de Jesus, se envolver com as práticas que contribuem para a construção da amizade com Jesus. E, tia, nós chegamos ao final das nossas dinâmicas dessa aula 52. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like e compartilhe, porque chegou a hora de você compartilhar, chegou a hora de você realizar e praticar essa aula.